Estamos mais uma vez aqui no programa Mulheres, através da TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Hoje, para o nosso programa, que sempre é muito esperado por nós, e a gente espera que por vocês também. E no nosso novo cenário, nos estúdios do programa Mulheres, hoje a gente tem uma conversa bem agradável com uma convidada para lá de especial, que é a Janaína. A Janaína, que esteve conosco durante as outras edições do programa e que conversamos, Janaína, com tantas mulheres do nosso município, né? Mulheres que fizeram e fazem história junto conosco, e não conversamos com as nossas mulheres, né? As mulheres que protagonizaram esse tempo todo esse programa. Então hoje a gente dedicou esse momento para isso, para conhecer um pouco a respeito da Janaína Alves, quem é a Janaína Alves, como a Janaína chegou até esse programa, as atividades da Janaína, enfim. Para quem não sabe, a Janaína já trabalha em outros municípios do estado, né, e é uma terapeuta. E trabalha com técnicas muito interessantes que nos auxiliam bastante. E Janaína, é muito oportuno esse programa, porque a gente tem percebido o quanto as pessoas estão cada vez mais necessitando desse olhar, né, desse olhar para dentro de si, para poder buscar a solução de conflitos que muitas vezes são conflitos que nos acompanham de muito tempo, né, Janaína? Com certeza. Tu sabe, Denise, que dentro do consultório me aparecem muitas pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e elas entram lá desesperadas e dizem para mim assim: nossa, a minha vida está um caos, eu preciso resolver essa situação. Elas entram assim, realmente tomando 4, 5 remédios de caixa preta, né? E elas vêm para mim assim com uma pessoa que seria a salvação da vida delas, né? E eu trabalho com técnicas específicas, né, de programação neurolinguística, trabalho com barras de Axis, trabalho com reflexologia, com toda essa medicina alternativa, que já não é mais tão alternativa assim, porque a ciência acaba comprovando toda essa eficácia desse trabalho terapêutico, né? Que vai lá na causa do problema, não no que está se apresentando aqui na frente, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo é que a pessoa está vindo até o consultório achando que está com um problema específico no dia de hoje, quando na verdade esse problema já vem acompanhando ela desde lá da infância, às vezes até na barriga da mãe, né? Então assim, fazer toda essa caminhada, essa busca, essa limpeza desses arquivos, dessas crenças que estão fazendo com que essa pessoa traga toda essa questão de pânico, de depressão. E o interessante também é que quando eles chegam, eles dizem assim: nossa, eu tô apavorado, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu tô perdido. E eu penso assim: nossa, que bom que tu tá assim. Porque quando tu entra nesse desespero, tu começa a buscar ajuda e tu começa a olhar para dentro de ti. Tu faz essa parada, né? Tu liga esse botão assim: para, pause. E aí tu começa a vir buscar o que tem aqui dentro que está gerando todo esse estresse, essa preocupação. Esse pause que a Janaína fala, né, muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Tamanha a gama de atividades que a gente se envolve, né? E principalmente as mulheres, porque as mulheres elas têm uma jornada de trabalho e fora o trabalho, a jornada como mãe, como esposa, né, como muitas vezes a única administradora daquele lar, e chega um momento em que as pessoas ficam exauridas, né, porque são tantas responsabilidades e nesse mundo maluco onde as pessoas não conversam mais, onde muitas vezes não se tem uma família estruturada com quem eu possa conversar, isso leva as pessoas muitas vezes ao fundo do poço, né? E a gerar esse mundo violento que a gente vê por aí, com pessoas pouco tolerantes, né? Se agredindo, se suicidando, é uma tendência, né? Estudos já mostram que a depressão e Alzheimer, essas doenças da mente degenerativas, elas estão tomando conta aí dos lares, né? E é bom a gente saber que nós temos profissionais com essas terapias alternativas, porque o medicamento, Janaína, me corrija se estiver errado,
o medicamento nos deixa numa dependência muito grande, né? Sim, sim. O que acontece? As pessoas, quando elas procuram um psiquiatra, que às vezes chega num caso que a pessoa tem que procurar mesmo, porque é muito necessário fazer uma intervenção com o medicamento, porque a pessoa ela se agride tanto, ela destrói tanto o organismo dela, que ela já não tem mais o que fazer, ela é obrigada a se tratar com medicamento, porque ela surta, né? Mas o que eu faço dentro do meu atendimento em consultório é fazer a pessoa vir para o agora, né? Eu faço coisas simples e que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então eu digo para elas assim, elas entram assim com milhares de problemas, com a mente virada num turbilhão, e eu digo para elas assim, então agora, qual é o problema que tu tem nesse momento? E aí elas pegam e dizem, agora? Nesse momento eu não tenho nada. E eu digo, então fica nesse momento, fica no agora, porque agora é o momento mais importante da tua vida. E as pessoas dizerem assim, para de pensar, fica no aqui e agora, é muito, elas têm muita dificuldade, porque elas não foram ensinadas assim. Ou elas estão presas no futuro, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal viagem, eu tenho que me organizar. Elas estão sempre no futuro, ou elas estão sempre no passado. Ontem meu marido fez isso, ontem a minha mãe fez isso, ontem a minha tia fez isso. Elas não estão no presente. E quando elas estão no presente, elas conseguem curtir o momento, elas conseguem sentir a brisa e elas conseguem se conectar com uma energia, um pensamento, um sentimento, que é o pensamento e o sentimento da gratidão. Porque daí tu percebe que tu respira, que tu caminha, que tu enxerga, né? Que tu tem várias coisas que tu pode agradecer, né? Que é muito importante que tu agradeça. E elas começam é verdade, daí elas começam a se centrar novamente, né? E outra coisa também do aqui e agora, Denise, no aqui e agora eu posso mudar tudo, eu posso decidir, eu posso transformar minha vida no aqui e agora. Eu posso dizer, eu consigo, eu faço, eu sou capaz, ao contrário de usar o eu sou daquela maneira, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, usar o eu sou de uma forma positiva. E não só fazer uma afirmação positiva, fazer, eu sou positiva, né? E não sentir. Tem que sentir, tem que fazer descer daqui para cá. Então, assim, dentro da programação neurolinguística, eu ensino muito as pessoas a fazerem afirmações que o cérebro aceite como verdade. Né? Tem uma paciente minha que queria emagrecer. E ela dizia assim, eu sou magra. Daí ela ia pra frente do espelho e dizia assim, mentira, eu não sou magra. E ela ficava naquele conflito interno, né? E ela dizia, como que eu faço se eu quero afirmar que eu sou magra e eu tô vendo que eu tô gorda? Ela dizia isso pra mim, né? E eu dizia assim, calma, tu não pode fazer uma afirmação que tu vai entrar em conflito. Tu tem que fazer uma afirmação aonde tu vai poder fazer com que o teu cérebro entenda que tu tá indo em direção a emagrecer. Então tu vai passar a dizer assim, a cada dia que passa eu emagreço. Aí o cérebro ele não fica em conflito contigo, ele não fica naquela, não é verdade. Ele diz, tá, é possível. A cada dia emagrece, tá, eu aceito isso. E ele vai criar maneiras que tu alcance a cada dia emagrecer um pouquinho mais. Aí tu vai, eu vou comer tal alimento, não, eu vou dispensar esse alimento. E aí tu vai gerar dentro de ti mecanismos para que tu emagreça, ao invés de gerar um conflito interno. Então são dicas, assim, coisas pequenas que fazem a diferença na comunicação tua contigo mesmo. E é isso que eu ensino dentro do consultório. Com certeza, e hoje o meu espelho vai ouvir umas frases diferentes. E eu tenho certeza que vocês estão nos assistindo, em determinado momento, seja por emagrecimento, ou seja por qualquer outra situação, a gente tem uma tendência muito grande a reforçar muitas vezes o problema, né? O negativo. E não se abre para as coisas positivas. Então é uma metodologia muito interessante. Mas tu falaste aqui em reflexologia, em barra de Access, né? Access. E sobre esse tipo de terapia, nós também gostaríamos também de explicar para as pessoas o que seria, né? Para que servem, como utilizá-las. Mas antes disso, voltando à pergunta inicial,
como é que tu vieste para Butiá? Tu tens familiares na nossa cidade? Qual é a tua relação, Janaína, hoje terapeuta, com a nossa cidade? Em primeiro lugar, Denise, eu quero dizer que eu fui muito bem acolhida pelo Butiá, né? Eu acabei adotando o Butiá de uma forma muito carinhosa, porque eu moro em Gravataí há 30 anos, né? 35 anos bem na verdade. Eu morei em Canoas, nasci em Porto Alegre e morei 35 anos em Gravataí, aonde eu conheci meu esposo, que é daqui, né? O Sargento Felício, que é muito conhecido por várias pessoas aqui na região, porque ele trabalha no CIB, né? No campo de instrução, e ele tem um sítio aqui. E aí ele pegou e veio para trabalhar aqui, e eu acabei vindo e acabei entrando em contato com pessoas daqui e fazendo amizade, recebendo esse convite, inclusive o convite de ser apresentadora de TV pela Débora, né, que é apresentadora do de Querência, né, que a gente sempre participava do programa que ela fazia, né, sempre ia, o meu marido gosta de cantar, e aí a gente acabou entrando nesse universo. Aí, pelo meu trabalho no Facebook, ela acabou me conhecendo e vendo que eu trabalhava com terapia e fazia palestras e me fez esse convite para estar aqui. E hoje eu estou aqui. Que interessante, legal, que bacana, né? É bom isso. E é tão bom quando a gente, e a nossa cidade tem esse perfil acolhedor mesmo. A gente sabe, quem é de Butiaense sabe disso. A gente é muito acolhedor, as pessoas que nos escolhem, né? Para fixar moradia ou para vir para cá. E com certeza isso a gente ganha muito com isso, né? Então a gente deu uma conversadinha geral com a Janaína, né? E nós vamos fazer um intervalinho e gostaríamos que na volta tu abordasse um pouco mais profundamente a questão dessas terapias alternativas e também, se possível, ensinar algumas dicas, né, simples, que nós podemos já começar a treinar nossa mente para ter resultados mais positivos. Legal. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, canal da TV Atualidade, canal 10, né? E hoje conversando com a Janaína, nossa terapeuta, que é integrante, apresentadora, uma das apresentadoras dos nossos programas, e hoje conversando conosco a respeito da sua atuação profissional e nos dando dicas importantes e nos fazendo refletir a respeito do quanto é importante que a gente diminua um pouco o ritmo, né, Janaína? Que a gente não queira ser super homem, super mulher, porque isso só vai nos estressar, só vai nos desgastar, vai nos tornar pessoas até irritadiças, né, Janaína? E nós falamos no bloco anterior sobre algumas terapias que tu submete teus pacientes, né, que te procuram, e nós gostaríamos que rapidamente tu nos colocasse o que seriam essas terapias, né, no que elas nos auxiliam e no finalzinho algumas dicas para que nós, que vocês que estão nos assistindo e que nós possamos fazer para não chegar naquele ponto barril de pólvora, pronto para explodir, né? Denise, é muito simples, a vida é muito simples, né? E esses trabalhos que eu faço, a reflexologia, elas são pontos específicos nas mãos, nos pés, na cabeça, né? Que trabalham toda a estrutura interna dos seus órgãos, aonde tu guarda emoções. Então, quando tu faz a liberação desses pontos através de pressões nas regiões específicas das mãos, tu acaba fazendo com que o órgão ele corresponda. Isso é uma técnica milenar oriental, que é usada na medicina oriental, né? Então, no Oriente eles usam muito isso, a reflexologia, eu uso muito o EFT também, que é a acupuntura sem agulha, onde tu bate em pontos específicos e tu libera campos de energia no teu corpo e faz o teu corpo se alinhar com o teu aqui e agora e fluir, né? Ele faz o corpo... São estímulos. Estímulos que fazem o teu corpo reagir de forma a te beneficiar, te trazer bem-estar e tudo mais. As barras de Axis também, ela vem com uma força muito grande da ciência, porque através dos pontos
que a gente pressiona durante o processo das barras, tu faz uma limpeza dos teus arquivos. Vamos dizer que a tua mente tem vários arquivos, informações do teu DNA, dos teus avós, teus bisavós, teus ancestrais, tá tudo registrado na tua mente. E mais os arquivos da tua infância que estão registrados no teu inconsciente. E as barras de Axis, tu vai pressionar 32 pontos, aonde tu vai criar, tu vai pressionar de um lado ao outro e tu vai gerar uma barra e tu sente, eu como terapeuta sinto, né? Coloca a mão na cabeça da pessoa, tu sente que corre uma energia, aonde vibra aquela energia e é feita uma limpeza dos arquivos. E a pessoa que recebe uma sessão de barra de Axis, ela se reestrutura e ela quebra os padrões antigos que ela tinha. Por exemplo, se ela faz, eu chego perto da Denise, a Denise me irrita muito, eu chego perto dela e eu agrido ela. Um exemplo, né? Aí, de repente, eu faço uma limpeza do arquivo, eu vou chegar na frente da Denise, cadê a irritação que eu tinha pela Denise? Aí eu mudo a minha atitude em relação à Denise e automaticamente a Denise muda a atitude dela em relação a mim, porque o que eu mando para o outro é ação e reação. Então, assim, a barra de Axis, ela vem trazendo muito resultado dentro dos meus atendimentos, nesse sentido, porque as pessoas se redescobrem, porque elas não têm mais aquele padrão que elas tinham, elas não fazem mais as mesmas coisas e elas acabam tendo resultados. Então, por isso que a gente diz, né, quando a gente muda, o mundo muda. E isso é muito libertador, né? Porque esses sentimentos que não são bons, eles são ruins pra gente, tóxicos, né? São tóxicos. Exatamente. Então a gente precisa se livrar disso, porque é tão bom chegar num lugar e ser luz, né? Tem pessoas que chegam nos lugares, tem uma energia tão boa que aquela energia contamina o ambiente. Ao contrário, também há pessoas tão carregadas que parece que tem uma nuvem negra em cima das suas cabeças e elas contaminam o ambiente. É incrível isso, né? E como dica, sabe, Denise, usar palavras positivas, afirmações positivas, ressignificar coisas que tu diz e que tu toma consciência que tu tá falando de uma forma que tá te prejudicando, né? Então, na minha infância, voltando lá no meu passado, tinha 17, 18 anos, eu era extremamente depressiva. Quem me conhece hoje não consegue nem imaginar que eu fosse assim. Teve uma época da minha vida que eu achava que eu não queria mais viver nesse mundo, que eu tinha vontade de me suicidar. Tinha vontade, sei lá, me tirar na frente de um carro. De tão assim, com a mente tão perturbada, né? E emocionalmente perturbada por uma criação complicada. E aí, isso tudo, por isso que eu digo, né? Quando a pessoa entra em caos, eu digo assim, que bom, porque daí aquele caos horrível que foi na minha vida fez eu dizer, chega, eu não quero mais isso, chega, eu quero ser melhor, eu quero viver melhor. E hoje eu durmo feliz, vou dormir feliz, levanto no outro dia feliz, com energia, trabalho, rio, brinco, e não sei o que é aqueles altos e baixos. Uma hora eu tô super bem, outra hora eu tô super mal, eu não sei mais o que é isso, né? Às vezes eu até dou uma mergulhadinha em alguma coisa que me incomoda, mas já faço uma técnica, já me limpo, já faço qualquer coisa e já mando aquilo ali embora, não fico mais carregando aquilo ali, né? E outra coisa que as pessoas dizem, nossa, como é que tu consegue, tu atende consultório, tu ouve problemas de todo mundo, como é que tu não carrega isso pra ti? Como é que filtra? E tudo isso é uma crença, né? Porque, eu vou atender a Denise e eu vou carregar o que a Denise... Não, eu não vou carregar. E aí tu aprender a te proteger e dizer assim, não, eu não vou carregar o que é do outro, eu vou carregar o que é meu. Né? Então, o outro pode ter um problema maior que ele tiver na frente, se eu não tiver estruturado, eu não posso ajudar. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? E assim eu vou trabalhando, desenvolvendo o meu trabalho de uma forma que está dando um resultado bem legal. E a gente sabe também que a Janaína tem canais no YouTube, tem páginas no Facebook. Isso. Então, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que podem fazer? Sim. É Janaína Souza Alves no YouTube, né? Um canal que tem alguns vídeos que eu gravei, assim, falando sobre autoconhecimento, explicando algumas coisas. E a página no Facebook também, a terapeuta Janaína Alves, né? Que tem também cursos, palestras, locais de atendimento, onde as pessoas podem estar encontrando o meu contato e podem estar agendando as suas consultas. E eu estou lançando também, Denise, estou preparando um curso online
que tá muito legal gravar também, que foi um desafio para mim gravar esse curso online, mas tá quentinho, tá no forno, logo eu vou estar anunciando aqui no programa para vocês, que é aquela questão assim, as pessoas vêm no consultório, escutam o que eu tô falando, e depois elas dizem assim, nossa Jana, me manda um áudio que eu não me esqueci o que tu falou, e aí eu montei um curso onde eu vou estar falando sobre questões que eu falo dentro de consultório, né? E as pessoas vão estar com esse curso dentro no seu note, do seu celular, na sua caixa de mensagem, que ela vai adquirir esse curso pela internet e ela vai poder olhar a hora que ela quiser. Se ela esqueceu, ela vai lá, ela olha. Então eu achei assim bem legal, uma maneira de poder estar ajudando, contribuindo para as pessoas, para que elas tenham acesso a essa informação a hora que elas quiserem. Que bom, né? É bom saber, porque há muitas críticas com relação à internet, ao Facebook, né? Mas como toda moeda tem dois lados, né? E a internet e o Facebook tem essa possibilidade, né? De poder também ter esses canais de comunicação mais estreitos e poder, né? Um atingimento, né? Muito maior do que se fosse apenas no consultório. E é a modernidade, é usar a tecnologia para poder atingir, né? Que com certeza o melhor resultado da Janaína, né, é perceber nos seus pacientes, imagino que seja assim, as evoluções, né? O quanto isso ajuda e contribui. E de hoje, com certeza, nós vamos ficar com isso, né? Vamos experimentar essas dicas que a Janaína nos deu, de usarmos palavras positivas, de sermos assertivos, de não sermos negativos, de tratarmos as outras pessoas com um pouco mais de gentileza, né, Janaína? Gratidão, sentir gratidão. Sentir que a gente cuidar as coisas que a gente pronuncia, né? Porque as palavras, elas têm um poder muito forte. Né? E muitas vezes, por questões da gente focar muito no que não deu certo, na ânsia de corrigir, a gente esquece de rever, de acentuar as coisas que deram certo, né? Para que a gente possa ter ânimo e achar uma solução, porque a solução está muito dentro de nós. Inclusive, Denise, tu falou muito bem, e eu quero acentuar isso também, que as pessoas, elas têm que aprender a focar no positivo, porque tudo que tu bota foco cresce, tudo que tu bota foco aumenta. Então, se tu botar foco num problema, ele vai dimensionar mais. Se tu botar foco, ok, eu não sei a solução desse problema, mas aí é aquela questão que eu falei, né? Eu não sei agora, mas eu vou saber. E aí tu vai direcionar o teu cérebro. Eu não achei tal coisa, ou eu esqueci tal palavra, mas daqui a pouco eu já lembro. Então tu programa o teu cérebro para logo em seguida achar aquela resposta, né? Que vai ajudar. E outra dica bem legal que eu ensino muito para os meus pacientes é quando vem um problema na vida deles e eles ficam focados naquele problema, e não conseguem achar solução. Eu digo para eles assim, ó, usem a pergunta: o que tem de maravilhoso nisso? Porque se as pessoas começarem a usar os problemas e tirar deles o que eles têm de maravilhoso, qual é a oportunidade que esse problema está trazendo para elas conseguem fazer a vida delas se transformar de uma forma excelente. Janaína, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Muitas vezes as pessoas que estão muito negativas, elas custam a enxergar e a entender essas tuas palavras. Já não aconteceu um episódio de alguém se irritar contigo por tu tentar mudar esse prisma assim, meio repentinamente? É um paradigma muito novo. Inclusive um amigo meu me disse um dia, ele disse assim: Jana, tu é a louca mais certa que eu conheço. Porque nas minhas loucuras, que aparentemente são umas loucuras, hoje as pessoas estão procurando e estão querendo saber mais. E hoje, inclusive, um amigo meu entrou em contato comigo e disse assim: Janaína, me explica mais isso que tu está querendo dizer, porque eu sempre vi tu falar isso e parecia uma loucura, mas agora, como eu estou em tanto caos, eu quero escutar e que eu acho que isso aí que tu está falando faz sentido. Então, e a gente espera que a nossa conversa hoje tenha feito muito sentido. Que legal. E a gente agradece esse bate-papo gostoso e que a gente possa, através dessa tua positividade, dos nossos programas, colaborar com o nosso público e, em especial, com a nossa comunidade.
Então, voltando no programa Mulheres, do canal 10 da TV Atualidade, Tubarão, a Denise fez perguntas para mim e eu me senti muito lisonjeada em estar respondendo. Só que agora eu vou inverter, agora eu vou passar para a Denise a bola e vou querer saber dela, né, Denise? Porque a gente se conheceu aqui no programa, né? E eu sei que tu é professora e numa das nossas conversas de bastidores a gente comentou que o teu sonho era ser jornalista, né? E que por algum motivo tu acabou não fazendo jornalismo e de alguma forma o universo veio a te presentear com esse programa, né? Que acabou caindo nas tuas mãos. Não sei de que forma que ele veio, eu gostaria que tu contasse pra gente como é que tu trouxe o programa, como é que tu veio até o programa, né? E que tu falasse um pouquinho sobre a tua vida, a tua infância, os teus sonhos e como que tu chegou aqui, como que foi a questão de tu trabalhar como professora e o teu novo trabalho. O que é esse teu novo trabalho também? Como é que tu conseguiu sair de uma profissão e passar para outra tão diferente que é a Emater, né? Sim. Então, assim, eu quero que tu conte um pouco pra gente sobre isso. Bom, eu também me sinto bastante feliz em ter essa oportunidade, porque apesar da gente, eu nasci na verdade em Arroio dos Ratos, mas sou putiaense, né? Vivi aqui a maior parte da minha vida. Em algum momento, logo que me casei, nós fomos morar no Paraná, mas eu fiquei 3 anos e acabamos voltando, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito simples, eu me considero uma pessoa alegre, né? E eu procuro trabalhar sempre com alegria em todas as minhas atividades. Cheguei ao magistério muito influenciada pela minha mãe, que foi professora há 52 anos de sala de aula, né? Nossa. E uma professora que amava muito o que fazia, como ama até hoje. E eu me criei em meio aos livros, e naquela época, enquanto criança, não sei se ainda existe, mas os depósitos de bebidas tinham uns quadrinhos negros, né? E eu ganhei uma vez um quadrinho desses, e a minha mãe me trazia os restinhos de giz. E enquanto ela planejava as aulas dela, eu dava aulas imaginárias para os meus alunos e imitava muito minha mãe. Né? Porque naquela época, como eu era criança e criança não entende essas coisas, algumas vezes a minha mãe me levava. Com certeza não tinha alguém que pudesse ficar comigo. Sim. E eu ia para a sala de aula com ela. Acompanhando. E a escola certamente permitia. E aí eu ficava sentadinha, claro, muito instruída para não dar um pio, né? Para me comportar. E ficava sentadinha ali naquele universo e prestando atenção no que ela fazia e como ela fazia. E em casa eu a imitava. Olha que legal. E a questão do jornalismo veio depois na adolescência, porque estudando, e a minha mãe, professora de língua portuguesa, eu sempre me identifiquei muito com a língua portuguesa. Então eu tive sempre muita facilidade na leitura e na escrita. Então eu adorava fazer redações, amava, né? E para mim era muito fácil escrever sem querer aqui, aparecer com isso, não é isso, mas eu tinha essa facilidade. E na escola sempre me saía muito bem e gostava muito de escrever. Então eu tinha uma opção assim, que o jornalismo poderia na época eu pensava que o jornalismo era muito disso, hoje sei que é muito mais do que isso, né? Mas enfim. Mas, como sempre a nossa família sempre foi família de trabalhadores, eu precisei estudar, precisei trabalhar junto para ajudar nos meus estudos, né? Provavelmente se eu optasse pelo jornalismo eu não poderia ter trabalhado também, e eu precisava trabalhar. Sim. Então fiz o magistério, não me arrependo, então dava aulas e fui para a faculdade de letras, que é o que eu sempre gostei. E a questão do jornalismo ficou. Mas ser professora para mim sempre foi muito bom. E essa questão de ter essa relação com as pessoas, né? de comunicação, de me comunicar, sempre tive uma facilidade com relação a isso.
depois disso, depois de vários anos no magistério, trabalhei em várias escolas, em setor, na Secretaria de Educação, né? Tem um momento da tua vida em que tu quer uma outra coisa. Fazer diferente, né? Fazer uma outra atividade. É. Não que aquela não seja boa, mas tu tem, né? E um dia me surgiu essa oportunidade de fazer um concurso na empresa que eu atuo agora, que trabalha com a questão de extensão rural social, que é trabalhar com as famílias nas suas necessidades, né? Sejam elas de ordem econômica, financeira, necessidade de saúde, enfim, a gente presta todo um atendimento junto com o corpo técnico, trabalha a família no seu todo, né? E aí eu fiz e acabei, graças a Deus, fui aprovada no concurso e larguei o magistério, assim, para uma coisa totalmente diferente da que até então eu vinha fazendo. A minha mãe se apavorou, né? Mas disse, minha filha, admiro a tua coragem, porque na vida as oportunidades vêm e ou tu faz ou não faz. E resolvi mudar, não me arrependo, mas confesso, tenho muita saudade dos meus tempos de sala de aula, mas enquanto extensionista social, volta e meia as escolas me convidam para fazer trabalhos junto aos alunos, né, e junto aos próprios professores. E aí a gente vai fazendo isso e é muito bom essa troca, né? essa oportunidade de levar conhecimento e aprender muito com as pessoas também. Sim, uma troca, né? Porque quando a gente dá aula e quando a gente trabalha agora nessa função de extensionista social rural, as pessoas, elas têm muito a nos ensinar, muito. Então é aliar a tecnologia com aquele saber popular que as pessoas têm. Isso é perfeito, é uma ligação muito complexa e perfeita, porque nem todo técnico ele é sabedor de tudo, né? E as pessoas, elas trazem. E as pessoas que vêm repetidamente fazendo as coisas de uma mesma forma, pela tradição com que foram educadas, desconhecendo a tecnologia, ao aliar a tecnologia àquele saber, elas veem que estão bem, mas podem melhorar. Então isso é muito bom, isso é qualidade de vida e é isso que a gente busca. Né? Que legal, Denise, que lindo isso. E me diz assim, como é que foi o momento, tu trabalhando, tu tendo a tua agenda, como é que foi o momento que tu recebeu a proposta de fazer o programa Mulheres e estar aqui comigo nesse momento? Foi muito parecido com a tua proposta, com o teu convite, né? Também foi através do convite da Débora, que eu não a conhecia, né? Mas o Sérgio já conhecia, né? Dos tempos da Rádio Sobral, já conhecia. E quando ela me falou da proposta do programa, que era justamente essa, da gente poder conversar, atingir o público, conversar sobre temas pertinentes ao público em geral, ao feminino e também à comunidade, assuntos polêmicos, trazer pessoas, conversar, isso me encanta. E aí eu não pensei duas vezes, porque eu relacionei com aquele meu desejo lá atrás de trabalhar com o jornalismo, que é, na minha opinião, tu poder extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor e poder compartilhar isso com quem não está ao nosso lado é muito bom, porque nós estamos aqui para isso, nós temos que somar, nós precisamos compartilhar o que é bom com as pessoas, senão não tem sentido, é muito egoísmo, né? A gente saber as coisas, conhecer pessoas e poder ajudar os outros e ficar com aquilo só para nós. Então essa proposta do programa foi excelente e agora com a proposta de continuidade eu tenho certeza que vai ser melhor. Porque nós já experienciamos, já vivenciamos como foi, né? Já tivemos um feedback de como nós podemos melhorar ainda, né? E aliado a todo esse conhecimento sobre o ser humano que tu como terapeuta tem, né? Há toda uma possibilidade de explorar isso, de comunicação que nós duas temos, eu acredito que a gente vai poder atingir o nosso objetivo e o objetivo do programa, que é justamente esse, levar informação, propor
a reflexão, estabelecer uma linha de pensamento para que nós possamos amanhã estar melhor do que estivemos hoje. Que legal, Denise. Que bonita a tua história, que legal esse processo de carregar da mãe aquela visão, aquele modelo e trazer e lá pelas tantas se desafiar, né, em outras posições, né, em outros trabalhos. Muito legal a tua história. Nós vamos agora, então, para o intervalo e logo após o intervalo a gente vai voltar com a Denise de novo, porque eu quero saber mais coisas dela. Opa! Então, voltando aqui ao nosso bate-papo aqui, né, onde a gente trocou essas informações de saber uma da outra, né, porque até então a gente está apresentando o programa, entrevistando pessoas, como tu disse antes, e não sabíamos uma das outras, né, e agora aqui voltando e entrevistando a Denise e querendo saber mais coisas da Denise, que ela falou muitas coisas legais, muitas coisas interessantes que a gente não sabia a respeito dela. E agora eu quero saber tu, Denise, como mãe, como esposa, quais são os teus sonhos, o que tu pensa em fazer, qual é a tua ideia para o programa também, o que tu espera para o teu futuro? Conta para nós um pouquinho. Bom, respondendo a tua pergunta, eu sou casada há 25 anos, né, com meu marido. Sou muito feliz, tenho 2 filhos lindos, o Leonardo e o João, todos já jovens, porque o tempo passa, passa pra gente, passa pra eles, mas o importante é que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que a família que eu construí é a família que eu gostaria de ter. Eu sou muito feliz com eles. E eu até, por mais que a gente diga isso para eles, né, eu vou ficar muito feliz quando eles assistirem ao programa e verem que eu estou de público fazendo essa declaração. Porque o dia a dia, muitas vezes, a gente, claro, a gente beija, faz um carinho e tal, mas não diz assim tão explicitamente o quanto a gente ama a nossa família. E a família é tudo, né, Janaína? Nossa. Graças a Deus eu também tenho os meus pais ainda vivos, né, próximos a mim, meus sogros. Nós somos uma família muito unida, meu irmão, enfim. A família para mim é uma coisa muito importante, é a minha base e qualquer problema que aconteça com eles diretamente abala a mim. Mas enfim, o que eu desejo? Desejo continuar nessa minha trajetória profissional, pretendo também, enquanto pessoa de Butiá, colaborar no que puder para a minha cidade, sempre continuar sendo a minha cidade, que eu adoro, que tem problemas assim como todos os municípios têm, mas que é uma cidade que ainda a gente sai na rua, a gente vê gente que nos viu crescer, né, que sabe da nossa história, que fica feliz com o nosso sucesso, que fica triste com as nossas tristezas. Isso é coisa que numa cidade grande a gente não vê. Verdade. Na cidade grande, tu é apenas mais um daquele monte de gente. E aqui em Butiá a gente tem, né, como toda cidade do interior, falece uma pessoa conhecida, dá todo aquele pesar coletivo, a gente sofre, né? A gente tem aquelas figuras folclóricas aqui do município, aquelas pessoas, né, que fazem parte. Então eu quero permanecer em Butiá, né, apesar de que a gente sabe que não tem muitas oportunidades ainda de emprego, né, para os jovens e tal. Muitas vezes os nossos filhos têm que sair da cidade para buscar outras oportunidades, é da vida, mas a gente cria os filhos, né, para o mundo, né, não é para ficar sempre ao nosso lado. Se puderem ficar, perfeito. Se não puderem, estão nos nossos corações. Então assim, e gostaria muito de, nessa etapa da minha vida aos 51 anos, tá com esse novo desafio, né? E quero cumpri-lo com muita eficiência, porque é uma responsabilidade muito grande no momento em que a gente entra na casa das pessoas, né? E tem essa conversa com elas.
Então, quero muito que essa atividade que agora a gente está iniciando, né, que já iniciamos e que estamos continuando, que a gente consiga levar com êxito e consiga passar toda aquela vontade que a gente tem, aquele entusiasmo nas coisas que a gente vive, que a gente sente, né? Porque somos pessoas intensas, né? Tanto tu quanto eu, como as pessoas com as quais a gente convive, são pessoas intensas. E enquanto a gente tiver essa vontade de fazer as coisas, a gente supera os problemas e a gente consegue ter as ações afirmativas que tu falava no início, né? De poder mostrar pra gente mesmo que as dificuldades sempre vão existir, mas a gente tem que ser maior. Ser maior. Interessante agora tu falando isso aí das pessoas, da cidade e tudo mais. A gente teve a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que já eram bem conhecidas tua, né? E eu vi assim, né, a alegria, né? Não é porque eu estou aqui na tua presença, mas a alegria tua em trazer algumas pessoas, né? Em ter a lembrança boa de alguns entrevistados que estiveram aqui. E assim, Denise, o que eu queria saber de ti, assim, tu como professora, que trabalhou como professora, com esse teu lado emocional, com esse teu lado sensível, o que mais te chamou a atenção? Alguma história, alguma coisa que te chamou a atenção dentro de sala de aula? Muitas! Meninas, se eu fosse relatar aqui, tenho muitas. Mas escolhe uma e toca aí pra nós. Uma que é até meio piadinha. O primeiro ano que eu gostava, sempre me identifiquei mais a trabalhar com pré-adolescentes, adultos. Não tinha trabalhado com crianças, mas em determinado momento me surgiu uma turma de pequenos, né? E sempre muito medonhos, e os pequenos são assim, né? Elétricos. E a minha área de língua portuguesa é uma disciplina que ou se ama ou se odeia, né? O português e matemática tem essas questões. E nessa escola que eu trabalhava, a tendência da criança é sempre repetir, falar, né? Repetindo os padrões linguísticos que ela ouve, né? E muitas vezes ela escreve como ela fala. E eu sempre muito exigente que era com eles e tal, né? E numa daquelas... num momento cotidiano de sala de aula, um queridinho perguntou para mim: ô professora, eu quero saber uma coisa. E eu, fala, fulaninho, chujo é com X ou é com CH? Eu nunca mais esqueci. Aí ele disse aquilo com tanta inocência, porque ele estava na dúvida. E os outros começaram a rir, porque acharam aquilo hilário. Eu fiquei louca para rir também, né? Mas aí eu deixei a turma explodir e disse: nem de um jeito e nem de outro, é sujo. Aí, mas assim, eu nunca mais esqueci, porque ele me perguntou, porque ele realmente estava na dúvida. E para ele, sujo, ele falava sujo, ele vinha de um ambiente onde as pessoas falavam sujo. Eu nunca mais esqueci pela carinha, pela inocência. E aí que eu percebi o lado gostoso de trabalhar com as crianças, e que as crianças, à medida que vão crescendo, vão perdendo um pouco da inocência, né? Então, foi muito legal e foi marcante. Pode parecer para quem está ouvindo agora uma coisa muito assim, sem graça, mas pela espontaneidade e a coragem, que eu sempre estimulava muitos meus alunos, né? A falar, a perguntar, a dizer que não existe pergunta errada, né? Que não existe, porque como aluna, eu sempre tive muita vontade de falar. Às vezes até as pessoas tinham que mandar eu parar um pouquinho. Como em toda classe tem os mais falantes, os menos falantes. Então, claro, se eu vou responder a tudo, eu não vou dar oportunidade para o meu colega. Então, até às vezes eu tinha que dar uma segredinha. Então, eu acho bárbaro essa coisa de tu falar, e as pessoas têm que perguntar se estão ali é para aprender. E a obrigação do professor é isso, não é nada mais além. Sem fazer julgamento, né? Então, o que me chamou a atenção foi essa espontaneidade, essa
pureza, essa ingenuidade, porque ele realmente, naquele momento, queria escrever certo. Queria me mostrar que estava interessado. E tanto foi que eu nunca mais me esqueci. Só não vou dizer o nome aqui, porque agora já está grandinho. Mas tenho muita saudade dos meus alunos. Até hoje, acreditem, eu tenho cartinhas guardadas que eu não consigo botar fora, né? Porque hoje eu não sei se ainda existe, né? Mas no meu tempo a gente recebia, né? Aquelas cartinhas, corações, aquelas coisas amorosas, né? E isso pra mim tem muito valor, para todos os professores. E tu encontra os teus alunos ainda? Como é que é a tua relação hoje, depois de anos de ter saído? Encontro meus alunos, encontro os filhos dos meus alunos, né? E já tenho alunos que são precoces, eu não sou tão velha assim, já são vovós, né? E sempre que eles me encontram, com muita alegria. E eu imagino que o professor que está nos assistindo agora, nada tem valor maior do que aquela sensação de poder ter feito parte da vida de uma pessoa de uma forma positiva. É verdade. Porque claro que eu devo ter errado muito, né? A gente quando começa a inexperiência, a afobação, que comecei a dar aula com 18 anos, né? Então a gente, claro que eu devo ter cometido alguns erros, mas com certeza os meus acertos hoje estão aí. Que legal, Denise. Tu sabe que agora tu falando isso aí e vendo o quanto o professor é importante, o chamado, gente, pelo amor de Deus, o quanto o professor é importante. Porque o professor, ele educa médico, ele educa advogado, ele educa, né? É ali a nossa base toda, né? E assim, eu tô muito feliz, estou me arrepiando aqui, Denise, de ouvir a tua história, né? Essa simplicidade. Eu tenho certeza que tu teria muitas outras histórias para contar pra gente, mas eu estou muito feliz em a gente ter feito essa troca mais uma vez, que maravilha. Também estou feliz. Essa tua história linda, emocionante, que eu me arrepiei aqui. Parabéns por tu ter sido essa professora maravilhosa, que eu tenho certeza que tu foi. E que bom que a gente está aqui, né, fazendo esse trabalho. Que bom. E vamos encerrar o nosso programa. Com essa energia toda a gente quer encerrar. E com certeza os nossos programas daqui para frente serão sempre assim, carregados de muita energia positiva, para que a gente possa ser multiplicadora dessas coisas boas. A contribuição, né? Então tá, pessoal. Até o nosso próximo. Até o próximo. Um grande beijo para todos.